Em todas as dispensações, as verdades do Evangelho são reveladas novamente para que as pessoas daquele período não dependam completamente das dispensações anteriores para conhecer o plano do Pai Celestial. Dispensação do Evangelho é um período em que a autoridade necessária do sacerdócio, as ordenanças e o conhecimento da doutrina encontram-se na terra para executar o plano de salvação do Pai a seus filhos. As dispensações do Evangelho foram estabelecidas por meio de Adão, Enoque, Noé, Abraão, Moisés, Jesus Cristo, Joseph Smith e outros. É essencial para o estabelecimento de uma dispensação que haja um servo autorizado de Deus, um cabeça da dispensação, que possua e exerça a autoridade e as chaves do santo sacerdócio. O primeiro servo na terra a quem Deus concedeu a verdade e a autoridade foi Adão. Como profeta, Adão então concedeu a verdade a seus descendentes. Mas, durante toda a vida de Adão e depois de sua morte, as pessoas se rebelaram e decidiram viver de modo contrário aos mandamentos de Deus. O momento em que as pessoas se afastam da verdade do Evangelho é chamado de apostasia. Quando as pessoas entraram em estado de apostasia, com amor o Senhor estendeu a mão para elas, chamando profetas e concedendo as bênçãos do Evangelho novamente. Após esse primeiro período de apostasia, o Senhor chamou Enoque como profeta e o instruiu a ensinar o povo. O povo de Enoque teve sucesso ao tornar-se puro de coração e eles foram levados ao céu. Infelizmente, muitas outras pessoas que permaneceram na terra continuaram em apostasia. Durante a época de Noé, o povo ficou tão violento e iníquo que, como ato de amor, Deus purificou a terra, para garantir que as novas gerações tivessem uma oportunidade justa de segui-lo. Isso significa que as crianças e as famílias podiam aprender o Evangelho livremente, mas mesmo assim, muitos que vieram depois de Noé caíram em apostasia e decidiram viver sem a água viva de Jesus Cristo em sua vida. Por causa do amor que o Pai Celestial tem por seus filhos, ele revelou ou concedeu a verdade novamente a Abraão, Isaque, Jacó e as 12 tribos de Israel. Por fim, os israelitas se viraram contra Deus. Durante esse período, eles eram escravos no Egito. O Senhor começou então uma nova dispensação ao chamar Moisés para proclamar seu evangelho e tirar os filhos de Israel do Egito, levando-os através do Mar Vermelho à terra da promissão. Apesar de tudo que o Senhor fez por eles, muitos israelitas rejeitaram Moisés e os profetas que vieram depois dele, assim como as verdades que ensinaram. Como resultado, o povo caiu em apostasia e viveu sem as bênçãos do evangelho que poderiam ter desfrutado. Novamente, muitas pessoas no mundo tinham sede da água viva de Deus. Com grande amor, o Pai Celestial enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, no meridiano dos tempos. O Salvador organizou sua igreja e deu autoridade a seus apóstolos para pregar seu evangelho. Ele realizou uma expiação perfeita por toda a humanidade. Após a morte de Cristo e de seus apóstolos, a autoridade do sacerdócio e muitas verdades do Evangelho foram perdidas, resultando em uma seca espiritual tão severa que ficou conhecida como a Grande Apostasia. Alguns chamam esse período de a Idade das Trevas. Para encerrar essa longa seca, o Pai Celestial e Jesus Cristo apareceram, em resposta à oração de um menino de 14 anos, Joseph Smith, para abrir esta grande e última dispensação. Mensageiros angelicais restauraram as chaves e a autoridade do sacerdócio. O livro de Mórmon foi trazido à luz como um testemunho adicional de Jesus Cristo e como prova de que Deus estava novamente concedendo sua água viva para seus filhos na terra. Conforme declarou o apóstolo Paulo, na dispensação da plenitude dos tempos, Deus tornará a congregar em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Irmãos e irmãs, vivemos em uma dispensação verdadeiramente única. A dispensação da plenitude dos tempos é distinta ou singular, porque ela não terminará em apostasia. Em nossos dias, Deus restaurou ou vai restaurar tudo o que foi revelado em tempos antigos. Vivemos em uma época de revelação contínua, de reunião
e de preparação para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Deus reservou para esta dispensação espíritos que têm a coragem e a determinação para enfrentar o mundo e todos os poderes do maligno. Ele enviou esses espíritos nesta geração para assentar os alicerces de Sião, de modo que nunca mais seja derrubada, e erguer uma semente que será justa, que honrará solenemente a Deus e será obediente a Ele em todas as circunstâncias. Que privilégio é para nós ouvir a palavra de Deus por meio de profetas vivos. Em vez de vivenciarmos essa seca espiritual, podemos beber profundamente da fonte da verdade. E ao compartilhá-la com outras pessoas, podemos ajudar a propagar a verdade em todo o mundo. Imagine a influência que poderemos exercer quando milhões de membros da Igreja Restaurada de Cristo contribuírem de maneira aparentemente pequena para aumentar essa inundação. Que nossos pequenos esforços individuais produzam uma chuva constante de retidão e verdade, que aos poucos transborde com a infinidade de rios e riachos e que acabe por tornar-se um dilúvio que encha toda a terra.